Oi, oi, pessoal! Vamos começar agora a correção da semana 4, a última do PET 6. É para aplaudir de pé. O tema dessa semana é sobre o islamismo e é um tema bem interessante, mas o PET trouxe muita atividade, então concentra aí no vídeo para você aprender um pouco e para a gente chegar até o final. Bom, a primeira pergunta tá assim: a cidade do profeta foi uma cidade árabe que abrigou Maomé quando ele fugia de seus perseguidores. Qual o nome da cidade? Qual a importância política e religiosa dessa cidade? E blá 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 blá. Mas a gente nem sabe quem que é esse Maomé. O que é isso? Esse daí que aparece na imagem é Maomé. Maomé era um mercador que vivia na cidade de Meca e quando ele tinha mais ou menos 40 anos, ele teve uma revelação e teria se encontrado com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel então ditou para ele, que era na época analfabeto, ditou para ele um livro e os fundamentos da religião que se tornou o islamismo, maometanismo, muçulmanismo. Quais são os fundamentos dessa religião? São 5 fundamentos. Shahada, que é a ideia de que existe um Deus único, que é chamado de Allah. Salat, que é a oração 5 vezes ao dia com o corpo voltado para Meca. Zakat, que é a ideia de caridade, que é quando o fiel entrega uma parte do valor dele, do que ele tem, para a religião. Isso nos países atualmente, nos países islâmicos, é dado como parte do seu imposto, né? Sivan, que é a ideia do jejum, durante o mês de Ramadã, é um mês em que os fiéis não comem durante o dia. Assim, o sol estando no céu, o fiel não come, ele só vai comer à noite. Por último, o Hajj, que é a peregrinação à Meca, que todo fiel deve fazer uma vez na vida, pelo menos. Quando Maomé começa a disseminar sua ideia de fé, principalmente indo contra a classe mais rica da cidade de Meca, que acreditava em muitos deuses, eles eram politeístas, Maomé passa a ser perseguido. Aí, então, ele foge, ele sai de Meca. Essa fuga é chamada de Hégira e é tão importante para os muçulmanos que para eles marca um novo calendário, como para a gente marca o nascimento de Jesus. Maomé, então, vai para Medina. Em Medina, ele constrói os fundamentos da sua religião, construindo a primeira mesquita, por exemplo, que é essa que aparece na imagem, que é a mesquita de Quba. A partir daí, a religião começa a crescer e Maomé constrói um exército, que é um exército de fiéis. Com esse exército, ele acaba conquistando Meca, que é a cidade que ele tinha fugido, né? E aí o templo, que era dedicado a outros deuses, Maomé toma esse templo. E essa imagem que vocês estão vendo aí é a Kabad, que é uma pedra revestida por um tecido. Esse tecido ele vai mudando, ele vai sendo constantemente substituído e é considerado uma pedra sagrada. A partir de então, o islamismo passa a ser difundido, principalmente no Oriente Médio. Então, voltamos para a questão, mas antes a gente tem que conversar sobre um negócio. Quando o Pet pergunta qual a importância política e religiosa dessa cidade para os árabes, o Pet acaba confundindo alguns conceitos. 2 conceitos básicos. Árabe é aquele que vive na região árabe. Só que o Pet confunde como islâmico. Uai, como assim? Vamos pensar. Será que na Arábia não existem outras religiões? Claro que existe. Tá vendo essa imagem aí? É o Papa Francisco, que é um papa muito pop, né? E ele foi na Arábia Saudita ano passado e ele tá ali abençoando uma menina que, observem, não é uma menina islâmica, é uma menina cristã. A missa presidida pelo Papa Francisco, olha a quantidade de gente, lotou um estádio de 170 mil lugares. Então, vamos refletir. Essa menininha, ela é árabe, mas ela não é islâmica. Ela não acredita em Maomé. Então, é o seguinte: islâmico é igual a muçulmano, que é igual a maometano, que é diferente de árabe. Árabe é aquele que vive na Arábia. Ah, então presta atenção: existem islâmicos muçulmanos praticamente em todos os lugares do mundo. Quer a prova? Aqui, ó. Tá vendo essa mesquita? Olha o nome dela, Mesquita Brasil. É uma mesquita que fica em São Paulo. Então, São Paulo também tem muçulmanos, também tem islâmicos. Olha aqui, um culto
prestem atenção nos detalhes. No canto das paredes não há imagens, não há representações, porque os muçulmanos são contra a imagem de ídolos, vamos dizer assim, né? Então, vamos voltar ao que a gente estava pensando. Olha aí o crescimento do islamismo no Brasil. Em 2010, havia no Brasil 35.167 muçulmanos. E em 10 anos, o número de mesquitas quase dobrou. O que isso prova? Que esses senhores aqui são islâmicos, mas eles não são árabes, eles são brasileiros. Bom, vamos voltar lá para o Piet. Aí, no quinto parágrafo, está respondendo toda essa questão que a gente conversou aqui, e a resposta fica: essa cidade se chama Medina. É uma cidade bastante importante para os islâmicos, não para os árabes, para os islâmicos, porque foi ali que Maomé fundou a primeira mesquita e também estabeleceu um governo político. A mesquita de Quba não existia antes. Bom, vamos passar para a segunda questão aí, que é uma de VOF, está na página 76. Depois que a gente estudou, vamos responder. A primeira afirmativa é: o islamismo é uma religião monoteísta porque prega a existência de um único Deus, Alá. Essa daí é verdadeira. A cidade santa do islamismo é Medina e todo muçulmano deve visitá-la pelo menos 3 vezes ao ano. Não, a cidade santa é Meca. Então essa está falsa. Para o islamismo, Deus deve ser representado em esculturas e pinturas dentro dos templos. Não tem nada disso. Vocês observaram aquele templo que eu coloquei a imagem, então essa daí também é falsa. Toda a Europa se converteu à nova religião? Vamos ver. Esse mapa aí, ele não está numa resolução muito boa, mas está mostrando aí principalmente a Europa e as religiões da Europa. Se vocês observarem, a Europa é praticamente o que está em azul e roxinho. E azul e roxinho representam os cristãos. Católicos em azul, roxinho são os protestantes. Os muçulmanos estão representados em verde, em 2 tons de verde, que não está na Europa. Então, essa questão aí é falsa. A Europa se mantém cristã e seguimos para número 3. A questão número 3 tem um texto antes, só que eu acho que é mais fácil a gente entender se a gente olhar mapa. A primeira questão está assim: o Islã é a religião predominante na maioria dos países do Oriente Médio, exceto em qual país? Lá no primeiro parágrafo ele já responde: na Ásia, o Islã é a religião predominante nos países do Oriente Médio, menos Israel. Então, a resposta da letra A é Israel. Na letra B está perguntando em qual continente a religião é mais professada. Bom, vamos olhar o mapa? Esse mapa aí, que a resolução não está muito boa, mas você vai ver que as bolinhas estão representando a quantidade de pessoas, né? São proporcionais ao número de pessoas. As religiões estão representadas embaixo em gráfico e o islamismo é aquele que está de laranjinha. Então, o islamismo é maior, observe, no Oriente Médio. Está lá 93% da população é islâmica. Só que é o seguinte, o Oriente Médio não é um continente, o Oriente Médio é uma região sociogeográfica, né? Ela é uma região. Então, na região do Oriente Médio, na Ásia. A letra C está assim: quais outros países o Islã tem muitos seguidores? Vamos voltar no mapa. Olhando o mapa aí, vocês vão perceber que na África, a quantidade islâmica é muito grande, é a segunda maior. E aí, se a gente pega um mapa da religião na África, aí a legenda já é outra. O que está em verde são os países que são de maioria muçulmana e o que está em roxinho os que são de maioria católica. Vocês vão ver que tem países ao norte que são praticamente 100% islâmico. Mauritânia, a Argélia, a Líbia, o Egito. Então, Mauritânia, Argélia, Sudão e Egito. A letra D, há cristãos que vivem no continente africano? Uai, a gente viu lá no mapa. Tem sim. O que significa dizer que nem todo árabe é muçulmano? É aquilo que a gente já discutiu. Há cristãos que vivem? Sim, significa entender
que a palavra árabe se relaciona a uma nacionalidade, a uma região. Já muçulmano se relaciona a uma crença, uma religião. Então, existem muçulmanos em todos os continentes. A atividade 4 pede para pesquisar o que significa esses termos. Aí a gente vai no nosso amigo Google, não é verdade? Vamos ver. Bom, diminuindo um pouco o que foi colocado, que a gente achou lá no Google. A Kaaba é aquilo que eu mostrei para vocês, aquele cubo, aquela construção em formato de cubo, que eu mostrei lá no começo. O Alcorão é o livro sagrado do islamismo. E a Jihad que eu queria chamar mais atenção. A Jihad é o dever religioso dos muçulmanos de defender o Islã através de luta. Eu até coloquei entre colchetes para vocês entenderem que a Jihad ela é principalmente algo por dentro, que os muçulmanos acreditam que há o bem e o mal dentro de todo fiel, e que é a obrigação dos muçulmanos lutar contra o mal. E através de tudo, tanto contra um mal personificado e no diabo, como na língua, nas mãos, difusão de palavras, nos comportamentos, mas também é uma luta na espada. A maioria dos muçulmanos pensam na jihad como algo espiritual, uma luta espiritual, mas alguns grupos creem que é necessário a guerra física contra aqueles que são infiéis, que não acreditam no islamismo. A atividade 5 tem uma introdução enorme e no finalzinho ela pede para você escrever o significado da palavra Islã e quais os fundamentos do islamismo. Aí nós vamos perguntar para o nosso amigo Google de novo. Primeiro eu queria falar com vocês que o nosso amigo Google é inteligente, mas ele não é tão inteligente assim e que às vezes ele manda uma coisa para você que não é aquilo. Por isso é importante você abrir a página e ler sobre o que está falando e não só pegar aquelas orientações, aquelas sugestões que aparecem a princípio. A resposta então fica assim: a palavra Islã significa submissão e obediência. Ela significa ao mesmo tempo a coisa, a obediência e também o ato de obedecer. Como a gente viu, o islamismo tem 5 fundamentos que são chamados pilares: a fé em um único Deus, que é chamado de Alá, a oração 5 vezes ao dia, virado para Meca, o jejum no mês de Ramadã, a caridade e a peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. Bom, a atividade 6, que é a última, que está na página 78, ela pede para diferenciar os sunitas e os xiitas, que são 2 grupos dentro do grupo dos islâmicos, né? Aí, vamos entender esse negócio. Primeiro, quando Maomé morre em 632 depois de Cristo, Maomé não tinha deixado um sucessor. Aí, claro que a galera começa a brigar entre si. E aparecem 2 grupos. Os xiitas acreditavam que Ali, que era genro de Maomé, era o sucessor do profeta. Os sunitas, por outro lado, eles consideravam que os califas, que eram aqueles líderes, os 4 califas, eles poderiam sim suceder Maomé no governo dos islâmicos. Aí, se a gente olhar hoje, a gente vai ver que a maioria dos muçulmanos são sunitas. Há uma parte que é xiita, um segundo grupo, e ainda tem outros grupos, que nesse mapa aí aparece os ibadis, que está aparecendo de azulzinho. Então, o que acontece? Hoje em dia, esses grupos principais são os sunitas, seguem os califas. São dependentes dos califas para suas decisões. Hoje são os menos radicais, que eles são dependentes dos líderes, eles seguem os líderes. Os califas, que são os líderes, são escolhidos pelo povo, não há uma hereditariedade.
Já os xiitas são seguidores de Ali, que era primo e genro de Maomé, que os xiitas consideravam que era realmente o sucessor de Maomé. Hoje são os mais radicais, são aqueles que se ligam principalmente na jihad como uma guerra contra os infiéis. Os fiéis são independentes entre si, não há uma hierarquia, eles não são dependentes daqueles chefes religiosos. A autoridade foi passada de Ali para frente, né? E os herdeiros dele. Como que fica a nossa resposta então? Vamos usar essa imagem aqui que eu acho que fica mais fácil de vocês verem. Os sunitas originalmente tinham uma interpretação mais flexível dos textos e a ação política mais conciliatória, sem grandes brigas. Para os sunitas, não é preciso descender de Maomé para ser um califa, então, para ser um líder religioso. Os xiitas, que são 10% só da população muçulmana, seguem os princípios mais rígidos e acreditam apenas líderes descendentes da família de Maomé. Eles consideram que somente a família de Maomé seria aprovada por Alá e que tem capacidade de tomar as melhores decisões. Terminamos não só a semana 4, mas o PET 6. Uma salva de palmas para quem chegou até aqui. Eu sei quanto tá difícil, mas nós acabamos, você venceu. Parabéns. Gostou do vídeo? Curte, compartilha aí com quem você acha que precisa também dessas respostas. Até mais!